começamos aí com a introdução ao estudo da mineralogia, que é justamente vem a formação do solo, os tipos de solo, perfil de solo, composição do solo, mais ou menos isso. Né? Definição e classificação, processo geológico de formação do solo, química do solo, propriamente dito, ou seja, os componentes minerais que há no solo. Análise física e química do solo, amostragem do solo, cálculo de fertilidade do solo, análise química foliar, pH do solo e algumas referências bibliográficas utilizadas ao longo do curso. Os solos, como os solos são formados? Né? Os solos são formados, né, por rochas, para decomposição, através do intemperismo, que a gente fala, de rochas. Né? E isso há bilhões e milhões de anos. Né? Enquanto os solos mais antigos, mais profundos a gente diz, né? Que eles são. Né? Então, os solos, na verdade, são formados pela decomposição de rochas a partir de agentes do intemperismo. Ou seja, o que seria esse intemperismo? Seriam as ações química, física e biológica que atuam sobre a crosta terrestre e a superfície da Terra, ok? Então, eles são constituídos, então, por um conjunto de partículas, né, e vazios que são preenchidos ou não. É tanto que a solução do solo, que a gente diz, ele é composto por 3 fases. A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Cada um em proporções mais ou menos assim determinadas. Então, quanto mais um solo mais fértil, mais essa composição ela é mais ou menos padrão. Claro que varia em termos de composição. Um é mais arenoso, outro é mais argiloso, outro tem mais silt, que a gente diz, mas no fim eles têm uma composição que garantam essas proporções, na verdade, que são esses corpos sólidos que a crosta terrestre possui, né? Eles são resultantes aí de processos geológicos, né? E alguns bem antigos, né? Bem antigos em si. Né? E através dessas ações da temperatura, de pressão, que são justamente os agentes do intemperismo, eles formam o solo que nós pisamos, que nós usamos constantemente e diariamente. Né? Então, por exemplo, as rochas, elas são classificadas, e aí a gente já entra um pouquinho na mineralogia, pelo menos no iniciozinho, né? Em 3 tipos: ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Né? Então, o solo em si, e eu quero isso que vocês fixem bem, eles são formados a partir das rochas, ou seja, a partir da degradação pelo intemperismo, pelas ações do intemperismo, que é física, que é química, que é biológica, fragmentam essas rochas e formam o solo que hoje nós temos. Né? Isso há milhões e milhões de anos. Né? Se você pegar aí estruturas do solo, você vai ver que uns são mais antigos, outros são mais recentes. Depende muito do magma, vamos dizer assim, né? Do magma do núcleo da Terra. Né? Porque esse magma ele forma as rochas quando vem à superfície, né? Quando eles, através dos vulcões, das erupções vulcônicas, formam as rochas. Né? E isso diz muito da composição do solo. Então, essas rochas ígneas, elas são resultado justamente do resfriamento dessa massa líquida do magma, que ocorre através das erupções vulcânicas. Essas rochas ígneas, elas são divididas em 2 tipos: a intrusiva e a extrusivas. E ela diz muito, por exemplo, do solo, quando você olha da formação rochosa, quando você olha aí à sua volta. Vocês vão poder observar que é bem nítida assim essa classificação. Por exemplo, essas rochas ígneas, né? Elas são classificadas em 2 outras, as extrusivas e as intrusivas. As extrusivas é quando o magma, que é essa massa líquida e quente que vem do núcleo da Terra, elas são expulsas através de altas pressões, através dos vulcões. Essa rocha que se forma das erupções vulcânicas, elas são muito importantes. Elas são muito importantes. Por exemplo, o basalto, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma espécie de rocha. O basalto, por exemplo, é muito útil na construção civil. Quando você pensar em brita, eu acredito que vocês já ouviram falar esse termo, que vai justamente na composição do concreto, ela é fruto justamente desse tipo de rocha. É uma rocha ígnea, que foi produzida a partir
erupções vulcânicas. Essas erupções vulcânicas que proporcionaram a formação dessas rochas, que é o basáltico. Então, aqui em Rondônia, eu acredito que não tem muito essa formação basáltica. Mas, por exemplo, em Mato Grosso, você já encontra muito mais. Você já encontra uma quantidade bem grande dessas rochas basálticas. Aqui em Rondônia, tem uma espécie de rocha ígnea, que é a intrusiva, que a gente diz, que é o resfriamento do magma, que não conseguiu sair, que não conseguiu emergir na erupção. Ela consegue resfriar, ela consegue se resfriar, isso a altas profundidades, da crosta terrestre. Elas conseguem se solidificar e formar uma rocha que aqui a gente conhece muito bem. Que é o granito. Eu acredito que aqui em Rondônia tem várias jazidas que produzem justamente o granito. Esse granito, e você vê como é a formação das rochas. No basalto, que é a rocha intrusiva, você não consegue ver muito bem os constituintes minerais que há na rocha. Já o granito, você consegue ver aquelas manchas, aquele colorido dele, é justamente os minerais que tem lá, os silicatos, por exemplo, os argilosilicatos, dentre outros estruturas cristalinas que tem lá. A forma de resfriamento é o que diz muito da composição da rocha, se é visual, por exemplo, visualmente falando. A gente consegue ver no granito bem nítido isso. Que são justamente as rochas intrusivas que a gente diz, que é aquela onde o magma ela não aflorou do vulcão, ela permaneceu sob alta pressão e conseguiu resfriar. E com o movimento da crosta terrestre, das placas tectônicas, ela vai aflorando aos poucos, com milhões e milhões de anos, a superfície. Então, Rondônia, por exemplo, aqui, existe algumas jazidas que exploram o granito, que é muito utilizado aí, muito utilizado, vocês conhecem muito bem, sabem. Bom, as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são frutos do intemperismo já. Ou seja, essas rochas ígneas, principalmente as basálticas, elas sofrem a ação do tempo, a ação química, a ação física e a ação biológica, e vão se fragmentando. Ao se fragmentar, ela forma um tipo de rocha, isso sob determinadas pressão e temperatura da crosta terrestre, ela forma uma formação rochosa chamada de arenito, que eu acho que vocês já ouviram falar. É uma rocha mais porosa. Ela, diferentemente, por exemplo, das ígneas, que tem uma composição bem sólida, as sedimentares, ela tem uma certa porosidade, por onde infiltra água, inclusive, ou seja, a formação das grandes lençóis freáticos, ela ocorre justamente pela intercolação da água nesse tipo de rocha, que são chamadas de arenito. Ela é uma espécie porosa de pele, de áspera. A superfície dela é bem áspera. As metamórficas, elas são resultado dessas duas sob a ação do intemperismo. Ou seja, as rochas elas são degradadas por chuva, por neve, por temperatura. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho disso. Elas são acumuladas em um determinado declive. Por exemplo, o relevo é muito importante na formação do solo. Por exemplo, essas rochas degradadas elas vão se acumulando em grandes vales, e a ação da crosta terrestre, através do movimento das placas tectônicas e a ação de altas pressões e temperatura, forma essas rochas no interior da crosta terrestre. E essas formações rochosas, uma rocha que é fruto principal dessa ação, que são as das metamórficas. Essas metamórficas aí, esse metamorfismo é uma mudança que se diz, É uma mudança o quê? Física e química que ocorre dessas duas rochas ígneas e sedimentares que sofrem a ação das placas tectônicas e formam uma rocha interessante demais, que é o mármore. O mármore, muitos acham que o mármore é igual ao granito, e não são. São completamente diferentes, inclusive na composição. Vamos dizer assim, que é uma pedra muito mais, vamos dizer assim, dura,
do que propriamente o granito, né? E a gente consegue ver os cristalzinhos na rede cristalina do mármore. A gente consegue ver a mica, o feldspato, é bem nítida, ela é bem brilhosa. É por isso que ela dá um acabamento muito melhor do que o granito. E é muito mais, o custo é muito mais caro, porque a formação do mármore requer milhões e milhões de anos. Que com o movimento das placas tectônicas, essa formação ela aflora na crosta terrestre. Né? Por isso que ela é muito mais cara. Então existe uma variedade grande de mármore. Mármore branco, mármore vermelho, mármore... Existe uma série de cores, dependendo da origem da rocha que formou, né? Que sofreu metamorfose e formou, ok? Então, os solos aí, eles podem ter, né, material de origem recente ou remota. Então, a gente diz que esse solo seria jovem, ou adulto, vamos dizer assim, né? Esses adultos são de tempos remotos, desde a formação realmente do planeta, ok? Então, o intemperismo, na verdade, então, é um conjunto de modificações, como eu havia falado, de ordem física, desagregação, química, que é a decomposição e reação desses minerais, né, que as rochas sofrem ao florar da superfície da Terra. Ou seja, com esses movimentos da crosta terrestre, essas rochas vêm à superfície e elas, a partir do momento que afloram, elas são atacadas constantemente por ações, por agentes físicos, químicos e biológicos, né? Certo? Então, o intemperismo assim, físico, por exemplo, é a água. A água ela é importante demais na formação do solo, porque a água, ao atingir essas rochas, ela começa a degradar. É aquele velho ditado: a água mole, pedra dura, vai bater e até vai degradar. É interessante que a água e o gelo são dos agentes do intemperismo, são os mais importantes para forjar a superfície da Terra. Isso há milhões e milhões de anos, ok? Então, a água é importante demais, né? Assim como a temperatura, porque a temperatura ela provoca trincas e fissuras na rocha, no qual a água e outros agentes ácidos agem na degradação e na quebra dessas rochas e por seguinte, formação do solo aí, né? O vento, por exemplo, também é outro agente importante demais, né? Você percebe nitidamente quando quando uma rocha é atacada pela ação do vento, que ela forma essas figuras assim, esses moldes na rocha, né? Outro agente interessante é as plantas, né? As plantas, por mais que a gente ache que atua pouco no solo, muito pelo contrário. As plantas, elas agem de forma efetiva na formação do solo. São elas que abrem caminho, na verdade, para a formação, principalmente quando elas morrem. Quando elas morrem, ela tem uma ação muito maior, porque ela abre espaço para que esses agentes atuem com mais eficácia na degradação da rocha, da fragmentação da rocha, né? Então, as raízes, elas são fundamentais. Um solo fértil, um solo rico, ela tem que ter raízes, porque essas raízes elas possibilitam a infiltração, a percolação de água, que a gente diz, né? E a ciclagem de nutrientes. O que é essa ciclagem de nutrientes? A planta retira os nutrientes do solo e a devolve quando morre. Então, a gente chama isso de ciclagem. É fundamental. Um solo degradado, você não vai ver uma plantinha, nem erva daninha, geralmente dá, em um solo degradado. E é muito comum a gente encontrar solo degradado, inclusive aqui em Rondônia, principalmente pelo mau uso. O mau uso do solo, ele leva à sua degradação e à sua infertilidade. Uma vez um solo infértil, o custo é muito alto para que ele possa voltar a ser produtivo. Por isso a importância de se estudar o solo. Por isso, porque quando se conhece, você evita algumas situações de degradabilidade, que muitas vezes é um processo irreversível, como na desertificação. E a nossa região aqui, a região norte, ela está fadada, se não for realmente, não tiver um manejo adequado, da savanização, que a gente diz, né? Ou seja, a floresta se transformar em savana, até se desertificar. Justamente por isso,
porque o solo é tão maltratado, o mau uso do solo leva à sua degradabilidade, ok? Bom, o intemperismo agora, as reações químicas, os agentes químicos. Os agentes químicos que acontecem no solo é principalmente a oxidação. Aqui eu pus um exemplo na imagem, não sei se está dando para ver direito, mas a oxidação principalmente dos minérios. Lembram o que é oxidação na química, né? O conceito em si de oxidação. Alguém sabe dizer o que é? O processo onde um elemento químico perde elétrons? Opa, exatamente, exatamente. E isso, na verdade, leva a reações importantíssimas no solo. Aqui eu mostro o processo de ação da água, claro, porque para haver a reação é preciso o meio estar aquoso, e o solo, como eu falei, é uma solução onde a água é fundamental. Um solo sem água, ele fica inativo, ele se degrada. O solo ele tem que ter água. É parte importante demais. A parte líquida do solo é mais de 40% da composição dele. É como o nosso corpo. O nosso corpo sem água, ele vai à falência. O solo também. Um solo sem água, ele é totalmente improdutivo. Ele é imprestável para a função de produzir, por exemplo, alimentos. Então, aqui nós vemos aí a oxidação do ferro 3 a ferro 2. Onde o ferro 2 ele é muito mais solúvel e muito mais absorvível pelas plantas e as espécies que ali vivem. Por isso que é importante demais o processo químico do solo, na oxidação principalmente. Aqui eu pus só um exemplo do ferro. Veja que ele forma aí o silicato de ferro, que é um sal muito solúvel. E é essa espécie de ferro que a plantinha lá vai lá e retira da solução. Esse íon ferro aí. O ferro 3, ele é um sal muito pouco solúvel. Quando ele quando ele oxida a ferro 2, ele torna muito mais disponível para os seres que ali habitam e as plantas. Por isso que é importante demais. Aí eu mostrei só um tipo de oxidação de um minério, que é o ferro, que é o que é mais comum aqui na região nossa, né? O solo aqui é muito rico em ferro, justamente devido à sua formação. A sua formação geológica, vamos dizer assim. A hidratação também é outro processo importante demais, né? Porque nós vemos aqui na imagem o que a gente chama de coloide do solo. Então, o solo, na verdade, é um coloide, é uma solução coloidal, onde lá existe uma infinidade de espécies químicas e biológicas. Outros agentes químicos importantes é a hidrólise. Lembra do que é a hidrólise? Hidrólise quer dizer o quê? Quebra pela água. Então, é muito comum a gente ter minerais sofrendo hidrólise no solo. Ou seja, esses minerais das rochas, pela ação da água, onde há quebra e formação de várias substâncias. Vocês conseguem ver aqui na reação a hidrólise de um silicato. No caso aí, o silicato de alumínio e potássio. E você observa que quando ocorre a hidrólise, olha o que é a liberação. A liberação aí, de potássio, de partículas OH do solo, que causa alcalinidade no solo, por exemplo, causa acidez do solo. Então, é importante demais os agentes e as reações químicas que acontecem no solo. Outro importante é a carbonatação, que é a formação dos hidrocarbonatos que a gente fala. Um deles exemplo é o bicarbonato aí de cálcio. Bicarbonato de sódio, isso tudo causa a melhora da acidez do solo. Porque uma coisa é certa, e a gente vai ver nitidamente aí o pH do solo ele é importante demais. A disponibilidade de nutrientes no solo, ele depende intimamente do pH. Ou seja, para a planta absorver esses nutrientes do solo, esses elementos que ela precisa, o solo tem que estar em um pH adequado para que isso aconteça. Se não houver, ela não absorve. Então, por exemplo, a alta produtividade agrícola, ela tem que ser corrigida. Por exemplo, o solo aqui de Rondônia ele é muito ácido. Ele chega aí a 4, 4,2, 4,5, 5 pH. Abaixo de 5, as plantas em si têm muita dificuldade em absorver esses nutrientes na solução do solo. Muita dificuldade. Então, para isso, você tem que corrigir o pH.
Você tem que fazer uma análise do solo e verificar qual é o pH real do solo, para que você possa corrigir e que a planta volte a absorver. Mesmo o solo tenha esse elemento, seja nitrogênio, seja potássio, seja fósforo, seja cálcio, seja magnésio, seja enxofre, seja boro, seja manganês, ferro, zinco, alumínio, que o alumínio, por incrível que pareça, o alumínio para as plantas são tóxicas. O alumínio, ele causa acidez do solo, justamente com o H+, que a gente está habituado na química, né? Mas o alumínio, ele leva a acidez do solo por processos químicos, né? Horizontes do solo, Vejam esse perfil do solo aí, que eu acredito que vocês já tenham visto aí, na região de vocês, onde vocês moram, é muito comum o solo estar assim exposto e você vê esses horizontes. Então, o que é esses horizontes? Esses horizontes são camadas na qual o solo foi formado, né? E a gente vê o horizonte zero, que a gente diz, é aquele da superfície, que é onde é rico na camada úmica do solo, que a gente diz, ou seja, na matéria orgânica. Por isso que ele é bem escuro. Você vê nitidamente que à medida que você vai descendo no perfil do solo, ele vai ficando mais colorido, um mais vermelho, outro mais amarelo, dependendo da sua classificação, se é um latossolo, se é um agissolo, ele vai mudando de cor, E você vê que essa parte escura, enquanto mais escuro for o solo, mais matéria orgânica tem esse solo. Resultado da decomposição, de restos de animais, de plantas, de material orgânico, mas nem sempre, isso é um grande engano que a gente acha que qualquer terra preta é fértil, e isso não é verdade. Não significa dizer que um solo seja rico em matéria orgânica, muitas vezes ele não é fértil. Sustentar uma produção, é necessário complementar isso aí. Em matéria orgânica, não significa dizer que também ele é fértil. A gente vai ver que a matéria orgânica, ela proporciona às plantas vários elementos. Inclusive, ela altera o pH, porque a matéria orgânica, a gente sabe, ela se decompõe e ela libera H+. Isso é comum. Por exemplo, se você pegar qualquer ácido orgânico e jogar em água, o que acontece? A ionização e se produz H+. Não é forte como os inorgânicos, como você pegar o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico. Mas a quantidade de matéria ionizada, ou seja, de compostos orgânicos, principalmente os ácidos carboxílicos, é muito comum na matéria orgânica do solo. Ácidos carboxílicos e fenólicos, é muito comum. Nós vamos ver um pouquinho na frente, é muito comum. Então, os perfis do solo, ele determina mais ou menos qual a sua composição. Se é mais mineral, se é mais argila, se é mais silt, se é mais areia. Parte dessa carga mineral, dessa carga de elementos, ela percolou no solo, ou seja, ela infiltrou no solo, ela vai ficando cada vez mais pobre. Então, por exemplo, em solos muito antigos, esses nutrientes, eles percolaram pela ação da água, da chuva principalmente, Então, essas camadas aí, os horizontes B e C, são bem ricos em minerais, são bem ricos em elementos químicos, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, e aí vai, E aí vai todos eles, que é os macro e micronutrientes, ok? Então, esses horizontes, ele diz muito da fertilidade de um solo agrícola, por exemplo. E a análise química desse solo e física, ele vem justamente para determinar qual é essa composição. A solução do solo, ela é carregada, ela é bem carregada negativamente, Ou seja, é uma interação eletrostática que acontece constantemente no solo. O solo é uma solução onde ocorre a interação eletrostática desses íons. São íons que têm solução. Uma variedade enorme de íons. Uns são benéficos para a planta, outros não. E, se conhecendo isso, você vai adequar o solo para determinada produção que você quer, para determinada espécie que você quer. Por isso a importância de analisar o solo. Bom, aqui eu tenho mais ou menos aí a composição que eu já havia falado aí, para que um solo seja fértil do ponto de vista macroscópico. O solo tem 3 fases aí, bem distintas. É a fase sólida, composta por minerais e matéria orgânica. Esses minerais aí incluem os silicatos,
aquela estrutura cristalina dos silicatos, que é uma maravilha, né? É bonita demais, né? Aquela cadeia principalmente formada por silício e alumínio, né? Que forma aquelas cadeias cristalinas maravilhosas. Então, um solo realmente que tenha boa fertilidade, ela tem uma quantidade de argila bem grande, né? Argila bem grande, porque é justamente essas argilas que retêm esses nutrientes, né? Porque as argilas em si, ele tem cargas negativas. E essas cargas negativas, que são produzidas justamente por esses silicatos, o silício e o alumínio, basicamente, a troca desses elementos no retículo cristalino, por exemplo, por magnésio, por alumínio, por cálcio, proporciona a formação dessas cargas elétricas negativas. E essas cargas elétricas negativas atraem justamente os cátions que está em solução, né? Aí coloque sódio, potássio, fósforo, isso na forma de nitrato, na forma de fosfato, e aí vai, né? E aí vai, que daqui a pouco nós vamos ver. Mas a composição do solo é essa aqui, ó, né? Ou seja, 50% aqui do solo, ela é formada pela parte sólida, que é minerais e matéria orgânica, né? Os demais 50%, eles são formados por água e ar. Um solo, como eu falei, rico, ele tem que ser aerado, ele tem que ter poros onde a água e o ar penetrem, né? Ou seja, um solo compactado, ele não serve para muita coisa, né? Para essa função de produção, não serve, né? Por exemplo, um solo onde tem uma grande quantidade de animais pisoteando, esse solo ele vai se tornar infértil em pouco tempo, porque a compactação do solo, ela perde justamente essa composição que vocês estão vendo aí, que é a água, aqui, ó, por exemplo, né? A água, veja a quantidade de água, né? Se a água não penetrar nesse solo, há uma grande perda, por exemplo, de metais, de elementos químicos, que as plantinhas requerem sempre, né? Então, a composição do solo sempre é essa, para o solo ser realmente fértil, né? Tem que ter matéria orgânica, essa fase sólida, que compreende 50%, ela tem que ter matéria orgânica numa proporção bem menor, em termos de 5% apenas, ó, 45% de minerais, que aí é onde vem justamente as argilas, que as argilas compõem os silicatos, né? Aqueles cristais, né? Aquela rede cristalina, aquela retículo cristalino maravilhoso, que compreende todos os metais que há no solo. Os minerais, pedras preciosas, tudo aí está justamente nessa proporção. Então, a fase sólida, aliás, a fase líquida, que é a água, sem ela é inviável, o solo e o planeta em si, né? A água é fundamental, e o ar. O solo aerado, a parte física do solo, ela tem que ter porosidade. Isso a gente determina no solo, aliás, no laboratório, né? Esse grau de porosidade, como a densidade também, né? A densidade do solo é importante. A densidade do solo, ela não pode exceder 1,8, por exemplo, gramas por metro cúbico ou decímetro cúbico. Isso já torna o solo muito compacto, né? Não é viável um solo dessa forma. Até para você produzir, por exemplo, de forma extensiva o gado, você tem que calcular a quantidade de animais por metro quadrado. Porque se tiver animais em excesso, ele vai compactar o solo. Compactando o solo, esse solo vai se tornar infértil, completamente infértil. Um solo compactado, como eu falei, ele não serve para muita coisa. Então, essa porção mineral, que é a fase sólida, que a gente chama de argila, ou barro no popular, né, é o que contém toda a espécie mineral e mineralógica do solo, né? E aqui esses silicatos, eles produzem no colóide do solo, que a gente chama, cargas. E essas cargas, elas são atraídas, atraem, melhor dizendo, através de atração eletrostática desses cátions que há em solução, né? A dimensão desse solo, né, dessas partículas, ó, é menor do que 2 micrômetros, tá aqui. Isso aqui é micrômetro, tá? Menor do que 2 micrômetros, né? E aí constitui a reserva mineral, como eu falei, ok? Ou seja, aqui eu tenho um colóide do solo, ó, ou seja, uma argila, e a argila, o fato da argila ser negativa, ela atrai essa infinidade de cátions, ó, ficam sob a sua força atrativa, né? E na solução do solo, esses íons, eles irão trocar, né,
as plantas absorvem e o solo novamente, e o coloide da argila pega novamente para que a água não carregue, né? E isso depende muito do pH, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a parte orgânica do solo, que explica mais ou menos aí as origens das cargas elétricas do solo, né? E isso depende muito do pH. Se vocês puderem observar na figura, ó, à medida que aumenta aqui o pH, né, esses compostos se hidrolisam e se ionizam mais. Quando o pH é menor, a concentração desses íons orgânicos em solução é menor. Então, por exemplo, se eu tenho um pH alto, você observa que eu tenho mais íons orgânicos e inorgânicos fazendo parte da solução do solo. Se eu tenho um pH baixo, entre 0 a 5, por exemplo, eu tenho um solo muito ácido. Então, esse solo muito ácido, ele é pobre nesses íons. Ou seja, esse coloide do solo, ele tem poucas cargas elétricas. E no laboratório, a gente determina a quantidade de cargas nessa argila, que a gente chama de CTC, capacidade de troca catiônica do solo. Enquanto maior essa quantidade, esse valor, mais rico é o solo em termos de nutrientes, em termos de íons presentes nessa solução. Isso a gente consegue determinar no laboratório, né? Uma vez que você saiba, né, a concentração desses caras aqui, ó, desses íons no solo, você consegue determinar qual é a quantidade de cargas elétricas que esse coloide do solo aqui tem para reter esses íons, ok? Então, isso é uma análise química que a gente faz, né? Então, desse complexo argilo-úmico, a gente consegue determinar justamente quais são esses íons presentes aí no solo. Um solo rico, ou seja, um solo que tenha boa fertilidade, eles conseguem reter uma quantidade muito grande desses íons. Um solo pobre, ele tem uma quantidade de cargas muito pequena no coloide argilo-úmico. Essa introdução aí, para que vocês tenham mais ou menos ideia de qual é a composição, a formação do solo de forma bem superficial, vamos dizer assim, né? Porque nós não nos aprofundamos na parte mineralógica, só demos algumas noções que vocês precisam ter para saber e entender mais ou menos como é a composição do solo, já dá uma ideia para vocês, né? Um abraço a todos e até a próxima.